Oi, meu nome é Marcelo, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais aqui do UFABC e eu vou atuar como professor assistente na aula de Ciência, Tecnologia e Sociedade que vai ser ministrada pelo Sérgio. Hoje eu vou falar um pouco sobre as relações entre a dataficação por meio de plataformas digitais e o neoliberalismo. E para isso eu vou utilizar um texto da José Van Dijk chamado Dataísmo e Data Violence, Big Data entre o paradigma científico e a ideologia. Eu vou compartilhar uma tela com slides aqui para fazer minha apresentação. A José Van Dijk ela é uma autora holandesa, uma autora e professora em uma universidade lá da Holanda, e ela atua principalmente na área de estudos de mídia e sociedade digital. Ela tem trabalhos importantes, né, do estudo das tecnologias digitais. O último que ela lançou em coautoria com outros autores é o livro A Sociedade de Plataforma, onde ela busca investigar justamente esse fenômeno contemporâneo onde a vida ela está cada vez mais sendo mediado por plataformas digitais e dessa forma sendo transcrita em dados quantificáveis. E cada vez mais os mais diversos aspectos da nossa vida estão sendo representados em dados por meio dessa expansão da plataformização. E como esse fenômeno ele afeta os valores relacionados à esfera pública e a instituições democráticas. A questão central que ela vai levantar nesse texto dela que a gente vai usar como base para a aula parte justamente da indagação do quanto nós realmente somos os dados, né? Os dados que são que para as plataformas digitais e para o mundo dataficado, esses dados nos representam diretamente as nossas relações. Acho que a questão dela é o quanto realmente pode-se considerar que esses dados eles são uma representação fidedigna da nossa vida, né? Ela no texto ela vai justamente problematizar o quanto esses dados eles para que eles possam ser considerados como resultado das nossas relações, das nossas ações, tem de haver uma base epistemológica que entenda que esses dados têm valor de conhecimento sobre nossas vidas e que essa epistemologia ela é resultado de uma certa construção ideológica neoliberal, né? do paradigma neoliberal atual que a gente vive. E como essa epistemologia, essa base ideológica, ela é reforçada e afirmada e ela é de certa forma materializada por meio de relações entre instituições que reafirmam essa epistemologia, né? Então, justamente essas problemáticas epistemológicas e como elas são institucionalizadas pelos órgãos institucionais. Essa vai ser a questão principal que ela vai levantar no texto. A dataficação ela se tornou algo relevante, principalmente a partir do surgimento da Web 2.0, que é essa segunda geração de serviços da internet, que é onde surge
as redes sociais e as tecnologias de informação. Então é justamente a partir do surgimento da Web 2.0 que se populariza e dissemina a dataficação como um paradigma do nosso tempo mesmo, né? E que possibilita que a nossa vida seja possa ser quantificada em dados de diversas formas, né? Essas redes sociais que surgiram com a Web 2.0, elas foram desenvolvidas por empresas privadas, né? Então logo houve um esforço dessas empresas para achar uma forma de lucrar com essas plataformas que eles estavam desenvolvendo, já que, enfim, todas estavam inseridas num sistema mercadológico, né? Era necessário ter uma rotação de dinheiro e lucro para que elas continuassem a existir. E a partir de pesquisas e do próprio desenvolvimento tecnológico, essas empresas logo viram que os dados eles podiam ser uma fonte valiosa de lucro, os dados que eram cooptados por essas plataformas, né? Então, a partir de então foi começando a se desenvolver uma indústria desses dados, onde eles eram vendidos e disponibilizados para terceiros, para empresas ou agências governamentais, e dessa forma desenvolver uma indústria que pudesse ser lucrativa para essas plataformas, uma indústria de venda de dados. Essa indústria ela se baseia na ideia de que há um valor epistêmico sobre o comportamento humano e as relações humanas que pode ser apreendido por meio dos dados e dos meios técnicos de analisá-los, que também são oferecidos por essas plataformas, por essas corporações tecnológicas que desenvolvem as plataformas. E é justamente por esse entendimento, essa compreensão de que os dados eles realmente têm algo a dizer sobre nós, que vai se articular essa rede institucional de órgãos que vão validar esse valor epistemológico dos dados, né? É justamente como a Van Dye escreve no texto, essa ideia de que quantidade e variedade de dados ela necessariamente são características que fazem com que essa realidade dataficada ela verdadeiramente tem algo a dizer sobre a gente, né? Que ela verdadeiramente nos representa. E é justamente a partir dessa premissa que surge esse conceito de mineração da vida, que é esse processo de extrair conhecimento útil dos rastros digitais, que por meio desses processos analíticos de combinação e categorização desses dados é possível ter um valor epistemológico sobre o comportamento dos usuários das plataformas. Mas a questão principal dela é que se esses dados são úteis, eles são úteis para alguém, né? Para um sistema, para objetivos e para interesses que estão por trás desse sistema de dados. É justamente isso que ela vai investigar a partir das premissas ideológicas que baseiam esse processo de dataficação e esse processo de institucionalização dessa forma dataficada de representar a vida. Então é justamente a partir dessa ideia de constante ampliação dos processos de extração em dados das interações das plataformas digitais e esse discurso ideológico de naturalização e validação desses dados que a autora chama de dataísmo, que assim, vou dar a definição que ela deu aqui, é essa crença na objetividade da quantificação e na possibilidade de rastrear todos os tipos de comportamento humano por meio dos dados. E também de que os dados eles são como elementos naturais, como matérias-primas que podem ser analisadas e processadas por algoritmos para prever o comportamento humano. E justamente tem
essa questão preditiva, né, que eu esqueci de falar, que o valor, toda essa adequação da vida por meio de plataformas à lógica neoliberal do mercado, ele tem toda uma relação com a suposta possibilidade de prever comportamento que as plataformas têm por meio do Big Data, né? Por meio dessa categorização e relação dessas enormes quantidades de dados que existem nas plataformas digitais. E, enfim, é justamente. Tem todo um debate do quanto isso é uma previsão e do quanto é puramente uma projeção e adequação das nossas relações para o mercado, né? Para que elas possam ser, para que toda relação seja uma relação de mercado. Para que aconteça essa legitimação desse processo de dataficação dessa base ideológica que ela chama de dataísmo, para Van Dijk tem que ter também um processo de institucionalização dessa ideologia, né? Que aí ela localiza três órgãos institucionais principais que participam desse processo de institucionalização, que é o governo de Estado, a iniciativa privada, que por meio das corporações tecnológicas e das empresas de tecnologia, e também o meio acadêmico, né, a academia. E todas essas três instituições, ela tem um interesse político e social na obtenção e aceitação do público desse acesso irrestrito aos dados, né, que são cooptados pelas plataformas digitais e, portanto, também nesse paradigma da dataficação. É pertinente para as agências de segurança de estados nacionais que haja uma infraestrutura que possibilite cada vez mais uma maior vigia da população com a desculpa da segurança, né? De manter a segurança dessa população. E também que, no caso, é algo que é possibilitado pelas plataformas. E é interessante para as empresas que desenvolvem essas plataformas que serem reconhecidas como representantes objetivas e padronizadas da vida humana, das relações humanas por meio dos dados, que é justamente a validação desse mercado de dados está todo baseado nesse discurso. E para a academia, para as universidades, para o meio acadêmico, isso também, esse processo de legitimação do valor dos dados também é importante, porque na medida em que os dados produzidos nas plataformas digitais eles são extremamente abundantes e variados e de fácil acesso, então há aí um meio bastante potente de se conseguir dados para uma pesquisa, né? Então a validação desses dados como por meio de valor epistêmico é interessante para o meio acadêmico na medida em que, de alguma forma, ele potencializa a capacidade de pesquisa dos acadêmicos, né? Então você tem aí esses diferentes órgãos institucionais que têm interesses políticos distintos em torno desse processo de dataficação, mas que se relacionam e têm um interesse comum em que haja uma confiança no valor de conhecimento desses dados. E é justamente a partir do esforço para manter essa confiança que esses órgãos vão acabar institucionalizando a dataficação e o dataísmo por meio do papel social dessas instituições na sociedade, né? Então, é justamente esse caráter multifuncional dos dados que são coletados pelas plataformas, já que eles são coletados em
eles são uma coleta constante, né? Eles são uma invasão constante nas relações sociais que permite que elas sejam transformadas em dados, que vai fazer com que haja esses múltiplos interesses por trás deles, né? Por trás dessa coleta. E é justamente por meio dessa conexão, através do esforço em manter a confiança nos dados, que vai haver um intercâmbio de pessoal, de tecnologia, de operações em conjuntos entre essas instituições, né? Então, justamente o dataísmo ele precisa dessa institucionalização, né, da confiança na representação objetiva dos dados e dos meios de analisá-los. E é justamente por meio da relação desses órgãos que isso acontece. Por meio da relação desses órgãos que o dataísmo ele é implementado propriamente. E falando da ambivalência e nos conflitos nesse processo de institucionalização do dataísmo, é, enfim, é que não existe uma lógica simples, né, na relação entre essas instituições e seu papel na validação do dataísmo, né? A confiança é esse pilar que sustenta essa lógica dataficada, e o dataísmo, por meio da institucionalização desses órgãos de Estado, acadêmicos e tal. Mas uma vez que essa confiança ela é ameaçada, né, ela é abalada por algum evento, há um conflito verdadeiro entre essas instituições que têm interesse em sustentar essa confiança. É, o próprio caso do vazamento do projeto de vigilância da NSA é um exemplo, né, onde depois que isso veio à tona, houve diversos conflitos entre o Estado e entre as plataformas digitais que buscaram, de alguma forma, recuperar a confiança que tinha sido abalada com o vazamento desse projeto. Então há esse conflito, mas sempre nunca é no sentido de problematizar a episteme dos dados, e sim na direção justamente contrária, de fazer com que essa confiança ela seja normatizada e restabelecida, essa normatização seja restabelecida o mais rápido possível. Então, seja, né, nesses momentos de conflito entre essas instituições, né, quando essa confiança é abalada, ou seja, quando elas estão mais alinhadas nos objetivos delas, as ações dessas instituições sempre são no sentido de reforçar e validar essa confiança nos dados e nos meios de interpretá-lo, né? É, para retomar agora de forma mais clara a questão do neoliberalismo e da sua relação com a dataficação, acho que é importante reafirmar que, na medida em que as plataformas elas possibilitam que quase todas as esferas da nossa vida, todo o processo de sociabilidade pode ser transcrito em dados, e esses dados são inseridos numa lógica de interpretação que é voltada para o mercado e para o marketing. Então aí há uma disseminação desse sistema de competição e de lucro a todo custo característico do capitalismo neoliberal para todas as relações humanas, né, para todas as nossas relações sociais.
E é justamente esse que eu acho que é o fator, o fator que mais aproxima a dataficação do neoliberalismo, né? Que é essa capacidade de fazer com que a lógica neoliberal ela invada os aspectos mais mundanos da vida, né? Nossa subjetividade e nossa prática mais cotidiana. É justamente o que o Foucault chamou no Nascimento da Biopolítica, onde ele tratava sobre o neoliberalismo, sobre esse homo economicus, né? Que é esse indivíduo onde toda a subjetividade dele e todas as relações sociais elas são estabelecidas por meio da lógica da concorrência de mercado, né? E é justamente a sociedade onde o homo econômico é inserido que propicia que ele possa que ele possa surgir, né? É a sociedade empresarial, onde a lógica de concorrência empresarial está inserida em todos os aspectos da vida das pessoas. E acho que é isso mesmo. Esses são os pontos mais importantes que eu acho que são os mais importantes do texto da Van Dyke.